Você já se perguntou como um único momento pode revelar verdades que preferimos não enxergar? O que acontece quando nossos preconceitos mais profundos são expostos na frente de dezenas de pessoas? E se eu te dissesse que às vezes a resposta mais silenciosa carrega mais poder do que qualquer discurso inflamado? A manhã começou como tantas outras no Fórum Central da cidade. O movimento habitual de advogados, funcionários e visitantes criava aquela sinfonia familiar de passos ecoando pelos corredores de mármore, conversas sussurradas e o ranger de portas pesadas se abrindo e fechando. Era um desses dias em que a rotina parecia suspensa no ar, onde cada pessoa carregava consigo as expectativas silenciosas de mais um dia de trabalho, sem imaginar que testemunhariam algo que questionaria tudo o que acreditavam saber sobre dignidade, respeito e humanidade. Clá havia chegado mais cedo que o habitual, não por qualquer compromisso especial, mas por aquela necessidade íntima que às vezes sentimos de encontrar alguns momentos de silêncio antes que o mundo desperte completamente ao nosso redor. Os corredores vazios do tribunal ofereciam uma pausa contemplativa que ela valorizava profundamente. 23 anos de carreira jurídica haviam ensinado-lhe que os momentos mais reveladores frequentemente emergem quando menos esperamos. Cada audiência, cada decisão, cada interação no ambiente do fórum carregava o potencial de revelar aspectos da natureza humana que preferimos manter escondidos nas sombras do cotidiano. Naquela manhã específica, ela havia escolhido usar um conjunto discreto: blusa branca simples, calça social preta, sapatos confortáveis para um dia que se anunciava longo. Não havia nada em sua aparência que gritasse autoridade ou posição. Apenas uma mulher negra, elegante em sua simplicidade, caminhando pelos corredores com a tranquilidade de quem conhece profundamente aquele espaço. A toga permanecia pendurada em seu gabinete, aguardando o momento apropriado de ser vestida. Ela sempre preferiu essa transição gradual, chegar como cidadã comum e se transformar, através do ritual de vestir a toga, na magistrada que exerceria a justiça naquele dia. Foi nessa transição, nesse momento de entre-lugar, que tudo aconteceu. Caminhava pelo corredor principal quando notou um grupo de advogados reunidos próximo à porta do seu próprio gabinete. Conversavam em tom elevado, com aquela ansiedade típica de profissionais esperando por uma audiência importante. Não era incomum encontrar advogados aguardando, mas algo na linguagem corporal deles sugeria uma impaciência particular. Ao se aproximar, escutou fragmentos da conversa que a fizeram diminuir involuntariamente o passo. Estavam reclamando da demora da juíza, especulando sobre possíveis atrasos e demonstrando aquela irritação mal disfarçada que alguns advogados cultivam quando se sentem superiores ao protocolo judicial. Foi então que um deles a notou se aproximando. "Finalmente", disse em tom exasperado, sem realmente olhá-la nos olhos. "Você pode nos dizer onde está a juíza? Estamos esperando há mais de 15 minutos e esta audiência deveria ter começado." O momento suspenso no ar carregava o peso de todas as suposições silenciosas que governam nossas interações cotidianas. Ali estava uma mulher negra, vestida de forma simples, caminhando pelos corredores do tribunal, e a única explicação que aquele advogado conseguiu encontrar para sua presença era que ela deveria ser funcionária da limpeza. Os outros membros do grupo se viraram e ela pôde ver nos olhos de cada um a mesma suposição sendo formada e confirmada silenciosamente entre eles. Não havia malícia explícita, apenas a naturalidade devastadora com que certas conclusões são alcançadas quando nossos preconceitos inconscientes assumem o controle de nosso raciocínio. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas carregava décadas de história. Naqueles poucos instantes, ela se viu diante de uma escolha que definiria não apenas como aquela situação seria resolvida, mas também que tipo de mensagem seria enviada para todos os presentes sobre dignidade, respeito e humanidade. Ela poderia ter reagido com indignação, poderia ter usado sua autoridade para constrangê-los, poderia ter transformado aquele momento em uma lição pública sobre preconceito racial. Mas algo mais profundo, mais sábio, emergiu de sua experiência de décadas navegando situações similares. "A juíza", disse ela com uma voz calma e clara,
Chegará em alguns minutos. Não houve agressividade, não houve sarcasmo, não houve tentativa de corrigi-los imediatamente. Apenas uma resposta que criava espaço para que a verdade se revelasse de forma natural, no tempo apropriado, sem pressa e sem drama desnecessário. Os advogados acenaram com a cabeça, alguns murmuraram agradecimentos automáticos, e ela continuou caminhando em direção ao seu gabinete. Seus passos mantiveram o mesmo ritmo tranquilo, sem pressa, sem tensão aparente. Mas por dentro, sua mente processava a riqueza daquele momento e todas as possibilidades que ele continha. Ao entrar em seu gabinete, ela se sentou por alguns instantes em silêncio. Não estava irritada ou magoada. Na verdade, sentia uma curiosidade profunda sobre como aqueles homens reagiriam quando compreendessem a realidade da situação. Seria constrangimento? Seria reflexão? Seria apenas o desconforto passageiro de quem foi pego em uma suposição incorreta? O ritual de vestir a toga ganhou naquele dia um significado adicional. Cada movimento era deliberado, cada dobra arrumada com cuidado especial. Não por vaidade ou demonstração de poder, mas por um reconhecimento profundo do que aquela vestimenta representava. Não apenas a autoridade judicial, mas a responsabilidade de transformar momentos de ignorância em oportunidades de crescimento humano. Quando saiu do gabinete, toga impecavelmente ajustada, e caminhou novamente pelo corredor em direção à sala de audiência, os mesmos advogados ainda estavam ali. Mas agora, something havia mudado na dinâmica do grupo. Havia uma inquietação sutil, uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. O reconhecimento nos olhos deles foi gradual, quase cinematográfico. Primeiro uma sobrancelha franzida, depois um olhar mais atento, em seguida a compreensão lenta e inexorável se instalando em suas expressões faciais. O constrangimento se manifestou de formas diferentes. Alguns corados, outros evitando contato visual, alguns tentando parecer ocupados com documentos imaginários. Ela parou diante do grupo, não de forma confrontativa, mas com a presença serena de quem compreende profundamente o momento que está vivendo. O corredor, antes apenas um espaço de passagem, se transformou em um palco íntimo, onde verdades profundas sobre natureza humana estavam sendo reveladas. "Bom dia, cavalheiros", disse ela, com o mesmo tom calmo que havia usado anteriormente. "Sou a juíza Helena Santos, e acredito que vocês estavam me esperando." O silêncio que se seguiu era denso de significado. Não era apenas o constrangimento de uma confusão, mas a percepção coletiva de que algo muito mais profundo havia acabado de ser exposto. Era o momento em que preconceitos inconscientes emergem da sombra e são forçados a enfrentar a luz da consciência. O advogado que havia dirigido a primeira palavra a ela tentou formular uma resposta. Começou e parou várias vezes, como se as palavras se recusassem a sair de forma coerente. Não era apenas embaraço pessoal, era o reconhecimento de que suas suposições automáticas haviam revelado algo sobre si mesmo que ele talvez preferisse não reconhecer. "Doutora Helena, nós não... Desculpe, não imaginávamos." A resposta dela foi o que tornou aquele momento verdadeiramente transformador. "Não se preocupem", disse ela, e sua voz carregava uma compreensão que transcendia o momento específico. "Acontece mais frequentemente do que vocês imaginam. O importante é que agora estamos todos aqui e podemos começar nosso trabalho. Não houve acusação, não houve lição de moral, não houve tentativa de humilhá-los. Houve apenas uma humanidade profunda que reconhecia a imperfeição humana sem se tornar cínica e que oferecia uma oportunidade de crescimento sem forçar constrangimento desnecessário." Qual é a reação mais poderosa que você já presenciou diante de uma situação de preconceito? E você de onde fala? Já viveu um momento em que sua resposta a uma injustiça surpreendeu até mesmo você mesmo? Compartilhe nos comentários. Suas experiências sempre enriquecem nossa reflexão coletiva aqui no canal. A caminhada até a sala de audiência se transformou numa procissão silenciosa de reflexão. Os advogados a seguiam alguns passos atrás e ela podia sentir o peso das reflexões que estavam acontecendo nas mentes de cada um. Não era apenas sobre o erro que haviam cometido,
mas sobre todas as vezes em suas vidas em que suposições similares foram feitas automaticamente. Ao entrar na sala de audiência, ela notou como a atmosfera era diferente. Não apenas pela presença dos advogados constrangidos, mas porque algo havia mudado na qualidade energética do espaço. Era como se aquele momento no corredor houvesse criado uma abertura, uma possibilidade de interação mais autêntica entre as pessoas presentes. Durante os preparativos para a audiência, ela observou discretamente como cada um dos advogados processava o que havia acontecido. Alguns pareciam genuinamente reflexivos, outros aparentavam principalmente desconforto social. Mas todos haviam sido tocados por algo que os forçaria a questionar padrões automáticos de pensamento. O que mais a impressionava não era o erro em si. Ela sabia que vivia numa sociedade onde tais confusões eram estatisticamente inevitáveis. O que a tocava profundamente era a oportunidade que aquele momento oferecia para transformação genuína, tanto para ela quanto para todos os presentes. A audiência transcorreu de forma tecnicamente perfeita, mas com uma qualidade humana diferente. Havia uma atenção mais respeitosa, uma cortesia que ia além do protocolo formal. Era como se todos estivessem mais conscientes da humanidade presente naquela sala, mais cuidadosos com palavras e gestos. Durante uma pausa, um dos advogados mais jovens se aproximou dela com evidente nervosismo. Suas palavras saíram em sussurros respeitosos. Doutora Monelena, eu gostaria de me desculpar pelo que aconteceu no corredor. Foi imperdoável da nossa parte. A resposta dela revelou a profundidade de sua sabedoria emocional. Jovem, o perdão já aconteceu no momento em que vocês se deram conta do ocorrido. O que importa agora é o que fazemos com essa consciência. Aquela conversa breve se tornou um momento de ensino sem condescendência, de correção sem humilhação. Ela conseguiu transformar um erro em oportunidade de crescimento, demonstrando que a verdadeira autoridade não vem da capacidade de punir, mas da habilidade de inspirar reflexão genuína. Ao final do dia, quando os últimos advogados deixaram o tribunal, ela permaneceu alguns minutos em sua sala, refletindo sobre as camadas de significado daquele evento aparentemente simples. Cada detalhe continha lições sobre como navegamos diferenças, como projetamos suposições sobre outros e como podemos escolher responder quando nossos preconceitos são expostos. A história não terminaria ali. Nas semanas seguintes, ela notou mudanças sutis no comportamento de vários profissionais do fórum. Conversas mais respeitosas, cumprimentos mais genuínos, uma qualidade diferente nas interações cotidianas. Era como se aquele momento houvesse plantado sementes de consciência que estavam germinando silenciosamente. Um dos aspectos mais tocantes foi receber, dias depois, uma carta manuscrita de um dos advogados presentes. Não era apenas um pedido formal de desculpas, mas uma reflexão pessoal sobre como aquele momento o havia forçado a examinar outros aspectos de sua vida, onde suposições similares governavam suas interações. A carta revelava que ele havia começado a questionar não apenas seus preconceitos raciais, mas toda uma série de julgamentos automáticos que fazia sobre pessoas baseado em aparência, classe social, gênero ou outros marcadores superficiais. A experiência no tribunal havia se tornado um catalisador para uma autoanálise mais ampla. Ela guardou aquela carta como um tesouro, não por vaidade pessoal, mas por representar algo raro no mundo contemporâneo: a disposição de admitir erro, refletir genuinamente e buscar crescimento pessoal. Era a prova de que momentos de constrangimento, quando abordados com sabedoria, podem se tornar portais para a transformação autêntica. Outras cartas chegaram. Funcionários do tribunal que haviam presenciado o evento compartilhavam como aquela interação os havia inspirado a examinar suas próprias suposições. Alguns relatavam conversas que tiveram em casa com familiares sobre preconceito inconsciente. Outros descreviam mudanças em como se relacionavam com pessoas em seu cotidiano. O que mais a emocionava era perceber que sua resposta serena naquele momento havia criado uma onda de reflexão que se expandia muito além dos muros do tribunal. Cada pessoa tocada pela experiência
Estava levando aquela lição para suas próprias vidas, multiplicando o impacto de forma orgânica e autêntica. Ela começou a receber convites para falar em universidades e eventos jurídicos, mas não para discursar sobre aspectos técnicos do direito. As pessoas queriam ouvir sobre liderança através da humanidade, sobre como responder a preconceitos com sabedoria ao invés de apenas indignação. Seus discursos nessas ocasiões nunca eram sobre humilhar quem comete erros ou sobre divisões raciais. Eram sobre nossa capacidade coletiva de crescer através do reconhecimento honesto de nossas limitações e preconceitos. Falava sobre a possibilidade de transformar momentos de constrangimento em oportunidades de conexão mais autêntica. A experiência também aprofundou sua própria compreensão sobre o exercício da justiça. Percebeu que os momentos mais impactantes em sua carreira não eram necessariamente as decisões legais mais complexas, mas aqueles instantes em que conseguia tocar a humanidade das pessoas presentes em sua sala. Começou a abordar cada audiência com uma sensibilidade renovada para as dinâmicas humanas que se desenrolavam além dos aspectos puramente legais. Observava como advogados interagiam com réus, como familiares se relacionavam entre si, como funcionários tratavam visitantes. Cada interação se tornava uma oportunidade de promover dignidade mútua. A história se espalhou pelo meio jurídico de forma orgânica, não como fofoca ou escândalo, mas como um exemplo inspirador de como responder a situações difíceis com graça e sabedoria. Jovens advogados começaram a procurá-la não apenas por orientação profissional, mas por querer aprender sobre liderança que integra competência técnica com profundidade humana. Ela percebeu que aquele momento no corredor havia se tornado um divisor de águas em sua carreira, mas não da forma que poderia ter imaginado. Não a tornou famosa por confrontar preconceito ou por fazer discursos inflamados. A tornou conhecida por demonstrar que existe poder imenso na resposta serena, na compreensão que transcende a indignação imediata. Meses depois, durante uma formação para novos magistrados, ela foi convidada a compartilhar experiências sobre desafios da carreira judicial. Ao relatar aquele episódio, notou como a plateia recebia a história, não com indignação sobre o preconceito sofrido, mas com admiração pela forma como havia escolhido responder. A pergunta que mais recebeu após a palestra foi: como a senhora desenvolveu essa capacidade de responder com tanta serenidade? A resposta ela havia descoberto através de anos de prática judicial. A verdadeira autoridade emerge quando conseguimos ver além do momento imediato e compreender as oportunidades de transformação que cada interação oferece. Aquela experiência ensinou-lhe que nem sempre precisamos confrontar diretamente cada manifestação de preconceito. Às vezes, a resposta mais poderosa é criar espaço para que as próprias pessoas reconheçam seus erros e escolham crescer a partir dessa consciência. A relação com seus colegas magistrados também se aprofundou após o evento. Muitos compartilharam suas próprias experiências com preconceito e discriminação, criando uma rede de apoio e compreensão mútua que antes não existia de forma tão explícita. Ela percebeu que sua forma de lidar com aquela situação havia dado permissão para que outros também fossem mais vulneráveis e autênticos em suas próprias experiências profissionais. O ambiente do tribunal gradualmente se tornou mais humanizado, não através de políticas formais, mas através de mudanças sutis na qualidade das interações cotidianas. A experiência também a ensinou sobre as diferentes formas de resistência que existem. Nem toda luta precisa ser barulhenta ou confrontativa. Às vezes, a resistência mais profunda acontece através da manutenção de nossa dignidade e humanidade, mesmo quando outros falham em reconhecê-las imediatamente. Ela começou a observar como sua presença em espaços de poder se tornava por si só uma forma de ativismo silencioso. Cada audiência que conduzia com competência, cada decisão justa que tomava, cada interação respeitosa que mantinha, contribuía para uma transformação gradual na percepção sobre quem pode ocupar posições de autoridade. As conversas em sua família ganharam uma nova dimensão. Filhos e sobrinhos encontraram nela um exemplo de como navegar situações de preconceito
sem perder a alegria de viver ou a confiança em sua própria dignidade. Sua experiência se tornara uma lição prática sobre resiliência e transcendia qualquer teoria. O aspecto mais profundo de toda essa experiência foi a descoberta de que momentos de aparente humilhação podem se transformar em oportunidades de demonstração de nossa força interior mais autêntica. Ela não precisou gritar ou confrontar para provar seu valor. Sua própria presença, dignidade e competência falavam mais alto que qualquer discurso defensivo. A reflexão que aquele evento provocou também a levou a questionar suas próprias suposições sobre outras pessoas. Começou a examinar com mais cuidado seus próprios preconceitos inconscientes, reconhecendo que todos carregamos vieses que afetam como interpretamos o mundo ao nosso redor. Essa autoanálise a tornou uma juíza ainda mais sábia e compassiva. Passou a abordar cada caso com maior sensibilidade para as complexidades humanas que frequentemente se escondiam atrás dos fatos legais aparentes. Sua jurisprudência ganhou uma dimensão humana que inspirava outros magistrados. Anos depois, quando jovens advogadas negras a procurava para conselhos sobre como navegar ambientes profissionais predominantemente brancos, ela sempre compartilhava aquela história, não como exemplo de vitimização, mas como demonstração de que nossa resposta aos momentos difíceis define mais nossa trajetória do que os próprios momentos em si. A lição mais profunda que extraiu de toda a experiência foi que a verdadeira mudança social acontece tanto através de grandes gestos quanto de momentos pequenos e aparentemente insignificantes. Sua escolha de responder com serenidade e sabedoria havia plantado sementes de reflexão em várias vidas, criando ondas de transformação que se expandiram muito além do tribunal. Ela percebeu que havia encontrado uma forma particular de exercer liderança, uma que não dependia de confronto ou demonstração explícita de poder, mas da capacidade de manter sua humanidade íntegra, mesmo quando outros falhavam em reconhecê-la inicialmente. Era uma forma de resistência que construía pontes ao invés de aprofundar divisões. O episódio se tornou parte do folclore do tribunal, mas não como uma história sobre constrangimento ou preconceito. Se tornou uma narrativa sobre transformação, sobre como momentos difíceis podem ser alquimizados em oportunidades de crescimento coletivo quando respondemos a partir de nossa sabedoria mais profunda ao invés de nossos impulsos mais imediatos. A cada novo dia de trabalho, ela carregava consigo a consciência de que sua presença naquele espaço representava muito mais que sua competência individual. Representava a possibilidade de que outras mulheres negras encontrassem inspiração para ocupar seus próprios espaços de poder com dignidade e autenticidade. A transformação mais surpreendente talvez tenha sido em sua própria relação com momentos de adversidade. Aquela experiência a ensinou que nem toda batalha precisa ser travada através de confronto direto. Às vezes, nossa vitória mais significativa acontece quando conseguimos manter nossa integridade emocional e moral intacta, independentemente de como outros escolhem se relacionar conosco. O legado daquele momento continua se manifestando anos depois. Cada pessoa que presenciou ou soube da história carrega consigo uma lição sobre a possibilidade de responder ao preconceito com uma combinação única de firmeza e compaixão. É uma forma de transformação social que acontece um coração por vez, uma consciência por vez. Sua carreira judicial continuou evoluindo, mas sempre com a marca daquela experiência formativa. Ela havia aprendido que a justiça mais profunda às vezes emerge não através de decisões formais, mas através da forma como escolhemos habitar nossa própria humanidade em cada momento de nossa existência. A resposta que deu naquele corredor se tornou mais que uma reação a uma situação específica. Se tornou uma filosofia de vida, uma forma de estar no mundo que reconhece nossa capacidade coletiva de crescer através da compreensão mútua, mesmo quando começamos de lugares de incompreensão ou preconceito. Se esta história tocou algo dentro de você, se inscreva no canal para mais reflexões sobre como transformar adversidades em oportunidades de crescimento. E se você tem sua própria experiência sobre como a serenidade pode ser mais poderosa que a indignação, compartilhe conosco nos comentários.
Sua sabedoria pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar sua própria forma de responder aos desafios da vida com dignidade e humanidade.